Atos capítulo 5. O último versículo de Atos 4 diz que havia um homem chamado Barnabé, que significa filho da consolação, que vende uma herdade que ele possuía e deposita tudo aos pés dos apóstolos. E Atos 5 começa falando de um homem também, que vende uma propriedade. Este homem se chamava Ananias. E junto com a sua mulher, eles retêm parte do preço, do valor daquela propriedade, mas também vão até o apóstolo para depositar aos pés deles a quantia. E nós vemos a diferença e o significado desta mensagem. Porque terminou falando que o filho da consolação, Barnabé, possuía uma herdade, a vendeu e a entregou. Assim como todo o tempo dizia que todos estavam vendendo a fim de quê? De mostrar amor ao próximo, de repartir com os outros o que possuíam. Só que esse casal, em seguida, é apresentado na Bíblia. Por quê? Porque eles também venderam a propriedade. Só que eles fizeram não com o mesmo sentimento do filho da consolação, que é Barnabé. Eles não fizeram com o intuito de consolar, eles não fizeram com o intuito de acudir, eles fizeram por aquilo que era uma aparência de dar. Eles fizeram para realmente serem participantes ali e posarem por status, né? De que eles faziam algo, mas era algo que não procedia realmente do coração. Não havia sinceridade no ato deles. Por isso, eles foram prontamente repudiados e foram prontamente, como diz aqui, denunciados pelo Espírito Santo. Diz que eles venderam também a propriedade, aparenta a atitude igual, mas a motivação errada. Então não é o fazer, é o sentimento, porque o que Deus avalia é o sentimento do coração da pessoa. E eles venderam a propriedade, mas eles pegaram parte para si e falaram, olha aqui, ó, o resto. Né? Eles queriam manter uma aparência de que eram bondosos, de que eram generosos, de que eram desprovidos de apego, mas na verdade eles garantiam, na verdade, o próprio interesse. E isso é interessante, por quê? Porque diz que na hora que eles entregaram, o Espírito Santo toma a boca de Pedro e diz para Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo e você retivesse parte do valor? E aí Pedro continua, você não precisaria vender, mas se você o fez e disse que estava fazendo, então por que você manteve esse desígnio no seu coração? O que é isso? Ninguém é obrigado a nada. Mas se você o faça com inteireza de coração para Deus. E esse é o Evangelho de Jesus, porque o tempo da aparência, o tempo de viver, né, daquilo que é simplesmente um status, com as vestes condecoradas, com as auréolas, né, tinha acabado. Agora era o tempo em que Deus realmente via e sondava a disposição do coração e a motivação. É como uma pessoa que vai e se dispõe e alega estar fazendo uma caridade, mas não se importa, não é um filho da consolação, né? Não é um Barnabé. O Barnabé faz para consolar. Ele vai dar uma água, ele faz por amor. Ele vai dar um pão, ele faz porque se importa. Ele vai dar uma comida, é porque realmente ele quer ajudar, auxiliar. Mas o que acontece? Aquele que tem, na verdade, um coração que é comprometido, ele não faz. Mas se for por aparência, para aparentar que ele também faz, ele é capaz de dizer, alguém dizer, dê água para essa pessoa. Que água o quê? Mas aí, se alguém pegar e falar, olha,
deixa eu mostrar então o que você está fazendo. Aí a pessoa vai lá e pega e dá um copo de água para mostrar e fingir e simular que é caridosa. Dê uma comida, dê um pão para esse pobre. Que dá pão? Eu lá quero saber. Mas, para simular, se houvesse aqui na época, né, vídeo, fotografia, né, Ananias seria esse que queria filmar aquilo, não no intuito de divulgação, mas sim no intuito de querer aparentar uma bondade, uma generosidade que na verdade não existia. E isso existe, e eu não vi ainda, realmente, consequência pior do que pessoas que agem dessa forma, tão cheia de hipocrisia, que, como Paulo disse, ainda que eu desse todo o meu dinheiro aos pobres, se eu não tiver amor, de nada vale, né? Barnabé era o filho da consolação. Ele vendeu a propriedade dele e ele deu por amor. Ele queria consolar as pessoas, o coração dele era bom, o coração dele era generoso, o coração dele era verdadeiro e por isso ele é enaltecido. Agora, Ananias entra ali em acordo com a sua mulher e eles falam, olha, vamos segurar a nossa parte, mas a gente, né, precisa aparentar que se preocupa, a gente precisa aparentar que ajuda, a gente precisa aparentar que faz o bem. Então, eles retiveram e essa retenção, você percebe que ocorre na vida de uma pessoa que é mesquinha, essa retenção que faz uma pessoa... Para que eram vendidas propriedades? Para que eram dados valores? Para que todos tivessem o quê? Acesso à mesma coisa, né? Então todos comiam igual, todos disponibilizavam ali de uma mesma condição, não é verdade? Agora o que acontece? Esse é um sentimento genuíno que partia de dentro do coração da pessoa. Só que você vai perceber que quem coloca a mesquinhez no coração da pessoa é Satanás. Pedro falou na hora, por que Satanás colocou esse desígnio no seu coração? De você fazer as coisas, né, por aquilo que é uma aparência, de você fazer as coisas por um status, por um elogio, por um sentimento contrário e não pelo sentimento verdadeiro que não há no seu coração. E nós temos visto na caminhada pessoas que são realmente grandemente penalizadas quando agem dessa forma, de não realmente terem a veracidade no seu coração, mas quererem realmente, né, por aparência, fazerem ações e na verdade o coração é mesquinho, é duro, é totalmente alheio à pobreza humana, à necessidade e à carência. Pessoas que seriam capazes de tocar no dinheiro daquilo que é um órfão, daquilo que é uma viúva e se deleitar com esses valores, mas não achar que pode dar uma melhor condição para alguém. E é o que mais nós vemos nesse país, a corrupção pelo dinheiro, não é verdade? E eu falo disso em todos os níveis, a ponto disso, de uma pessoa negar o pão. Vamos dar o pão? Que dar o pão? Mas você quer o pão? Ah, eu como o pão. E a pessoa se esbaldar no pão. Foi isso que eles tinham em seu coração. Não havia o intuito de ajudar. Para os outros, zero. Mas para si, tudo. Para o necessitado, zero, né? Ou para o necessitado, só aquilo que vai me dar status, né? Eu vou dar para o necessitado não por amor. Por isso que é muito claro, né? A caridade não salva, ao contrário do que pregam, né? Há pessoas que fazem a caridade não por amor, não porque se importam, mas fazem a caridade por status, ou visando serem salvas, né? Ah, eu preciso atender aquele mendigo, porque de repente esse mendigo
foi alguém que no antepassado, e aí amanhã, senão eu vou sofrer a consequência, porque acredita, né, naquilo que é uma consequência, e não por amor, não porque se importe, não porque doa. E a compaixão é uma das marcas fundamentais dos servos do Senhor. E diz que na hora Ananias cai morto, porque aquilo que fora colocado no coração dele, de fazer algo para Deus, por aparência, por status, só por nome, aquilo é totalmente condenado diante de Deus. E diz então que entra a mulher dele. E quando ela entra, Pedro pergunta, por quanto foi vendida a propriedade? E ela fala o mesmo valor que eles tinham acordado. Ah, foi vendido, vamos supor, por 40% do valor, por 50%. E Pedro fala, você mentiu, igualzinho, entrou em acordo contra aquilo que era a verdade, não tinha necessidade, vocês não precisavam vender a propriedade, vocês simularam, vocês estão fingindo, né, que estão fazendo bem, na verdade, vocês, dentro de vocês não se importam, né? E diz então que ela também cai morta ali e ela é levada morta junto com o seu cônjuge. Preste atenção, no Novo Testamento você não vai ver punição igual a esta depois que Jesus morreu. Não há punição, não há situação mais repugnante aos olhos do Senhor do que isso que hoje é tão comum, né? Do que a politicagem, né? A politicagem é um termo bem claro, né? As pessoas que o que fazem em prol do outro não é em prol do outro, é em benefício próprio. O que fazem em prol do outro não é por se importar com ninguém, mas é em prol de si mesmo, em prol, né, de pousarem, em prol de manifestarem aquilo que é uma admiração, né? Quantas pessoas mudam a sua postura até com relação a alguém por causa daquilo que é, não por uma mudança interior, não por um sentimento novo, mas simplesmente porque aquilo dá status, né? É tempo de política, então o que você vai ver os políticos, né, comendo pastel na feira, não é verdade? É tempo de política, o que você vai ver? Carregando, né, crianças remelentas no colo. Entende essa politicagem? É isso que o Espírito Santo repudia. E é isto aqui que o Espírito Santo repudiou. Por quê? Porque não havia o menor sentimento para com os necessitados, mas até no fazer visava o próprio interesse. Diz então a palavra do Senhor que todos ficaram cheios de temor. Por quê? Porque aquele sentimento era demoníaco. Aquele sentimento que foi colocado no coração deles era totalmente demoníaco. E todos ficaram cheios de temor. E diz então a palavra do Senhor que mais e mais acreditavam na palavra de Jesus, mais e mais sinais, prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E eles estavam sempre unanimemente reunidos com o mesmo sentimento, né? Então, essa condição que eu especifiquei a ponto de pessoas negarem um pão para alguém, tendo uma miséria, né? Que é dar um pão para alguém, mas aquilo que é realmente o egoísmo, a falta de amor pelo próximo é algo condenável realmente, porque ali havia um propósito de unanimidade no coração de tantos. E hoje você vai ver, infelizmente, até no meio cristão, esse sentimento, que é o evangelho puro, que envolve realmente aquilo que é o amor ao próximo, que envolve a caridade, é algo assim quase extinto. Você vai contar no dedo as pessoas que realmente se importam. E eu falo de cristãos e eu falo de não cristãos. Por quê? Porque, na verdade, a geração é ensinada a acumular tesouros na terra, né? Então, acumular,
né, construir na terra, né, construamos templos sólidos, só que o protestantismo nasceu com Lutero. E um dos desafios de Lutero para o Papa foi: vendamos o ouro dessa catedral e compremos comida aos pobres. Sabia que esse foi o maior desafio que gerou a maior perseguição sobre Lutero? Procure saber sobre isso, porque o sentimento puro, genuíno cristão e verdadeiro é desse, é de realmente serem pessoas que se importam e não estão alheias ou mesquinhas à situação das pessoas ao redor. Hoje, se um líder se importar em ajudar, ele praticamente fica sozinho nessa ação social e nesta ação de solidariedade. Agora, se um líder quiser construir no terreno, aí sim ele pode ser mais ajudado e receber mais apoio de todas as partes. Agora, se ele quer ajudar aos templos, né? Ajudar as crianças, aos órfãos, infelizmente, ele vai contar nos dedos realmente aqueles que realmente entenderam o poder e a verdade do Evangelho. Todos estavam ali, envolvidos naquela obra, a fim de quê? A fim de realmente tornar acessível a condição de todos e manter todos em uma condição estável. Diz então que aqueles que estavam de fora não ousavam se juntar aos apóstolos e aquilo que eram aquele povo, mas o povo estava totalmente envolvido e estimavam muito os apóstolos e os seus ensinos. A multidão dos que criam no Senhor cresciam muito cada dia mais, de sorte que transportavam os enfermos para a rua e punham os leitos e camas para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, curasse essas pessoas. Queridos, imagina um mover espiritual. As pessoas traziam doentes de todas as formas. Tudo que Jesus viveu, agora os apóstolos estavam vivendo. E traziam das cidades circunvizinhas doentes, enfermos, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados, igualzinho tudo o que aconteceu com Jesus. Só que assim como todos os milagres que Jesus viveu, os apóstolos estavam vivendo, eles também viveram a inveja, a perseguição e a contenda que Jesus viveu. Então diz o versículo 17, que o sumo sacerdote se levanta e todos que estavam com ele, e eles que eram saduceus, se encheram de inveja. E esse realmente, queridos, essa é a marca verdadeira e clara de um religioso carnal. Pode escrever isso. Como o próprio livro de Gálatas diz: porventura não sois carnais? Invejais, contendeis, causais dissensão, não é porque sois carnais, né? Lembra lá em Gálatas? E realmente, uma característica do religioso carnal é a inveja, como você nunca viu e nem é capaz de ver, e você vai ver que sempre a inveja é o que motivava os religiosos a se levantarem contra os servos do Senhor. E esse é o caminho, como foi dito em Gálatas: inveja, dissensão e contenda. Esse é o caminho inevitável que a religiosidade usa, os religiosos realmente usam para destruir as pessoas. Eles invejam, por quê? Porque eles não aceitam que ninguém realmente possa fazer nada, né, além deles. Eles causam dissensão, eles dividem, eles geram realmente divisão e contendas. São capazes de criar os maiores tumultos para satisfazerem a sua vontade. Diz então que aqueles saduceus lançaram mão dos apóstolos e os colocaram em prisão pública, prenderam os apóstolos. Só que
mais de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou eles para fora e disse: amanhã de manhã se apresentem no templo e digam ao povo todas as palavras de vida. Já pensou que maravilha? Os apóstolos ali foram presos por causa da inveja, da dissensão, da contenda daqueles religiosos, e o anjo vai lá de noite e solta eles, abre a porta da prisão. E há muitas pessoas que estão presas, né, estão cativas por causa da ação dessa malignidade. E você vai ver como ocorreu aqui a palavra do Senhor. No outro dia, né, os saduceus se reuniram, o sumo sacerdote, convocaram todo mundo e mandaram buscar Pedro, João, os apóstolos que estavam presos. Chegando lá, não encontraram ninguém. E aí disseram: olha, a porta está fechada, o cárcere está fechado, as seguranças estão lá, os guardas estão do lado de fora, mas quando abrimos, ninguém estava mais dentro. E diz então que nessa hora chega o capitão do templo e fala: olha, está todo mundo perplexo, todo mundo não entendendo o que está acontecendo. Então chega e falam para ele: olha, aqueles homens que vocês encarceraram estão lá no templo pregando. Eles estão lá no templo pregando. E diz então que o sumo sacerdote manda os seguranças irem lá, mas sem tumulto, de forma tranquila, sem violência, porque o povo, né, ia se rebelar. E trouxeram de novo Pedro e todos os apóstolos. E falaram: olha, nós já não proibimos vocês de pregarem, anunciarem esse nome? Nós não proibimos vocês para que vocês não anunciem esse nome? E vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina, vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Por quê? Porque Pedro anunciava que os judeus haviam matado Jesus, e era verdade, né? E ali o sumo sacerdote falou: vocês querem lançar sobre nós o peso do sangue desse homem? E então Pedro e os apóstolos responderam: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Por quê? Porque o sumo sacerdote estava dizendo: nós não proibimos vocês de pregarem nesse nome? E eles falaram: o que importa é agradar a Deus, mais do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vocês mataram, suspendendo-o no madeiro. E pior, queridos, é que realmente quem havia matado Jesus estava ali, né? Os sumos sacerdotes que tinham levado Jesus ao aprisionamento, etc., né? Os líderes religiosos. E Pedro fala isso diante deles: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurado num madeiro. Deus, com a sua mão direita, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Que maravilha, hein? A pregação. E diz que quando eles ouviram essa pregação, que Jesus havia sido ressuscitado pelo Pai, que o Espírito Santo estava ali e que a palavra era de arrependimento, remissão de pecados, eles se enfureceram e começaram a decidir matar também os apóstolos. Perceba, tudo que Jesus viveu, os apóstolos estavam vivendo agora. E você vai ver que dos 12 apóstolos, já trocando Judas por Matias, 11 foram mortos, foram martirizados. Então, a verdade é, se Jesus odiaram, perseguiram, invejaram, causaram situações terríveis contra ele, difamaram, caluniaram, até destruí-lo, com os apóstolos não seria diferente. Ocorreram também, no mesmo caminho, inveja, dissensão, contenda, ódio,
e depois o martírio de praticamente todos. Então, você que é um servo do Senhor, não se iluda, tá entendendo? Porque você é um sucessor de Jesus e o caminho também é o mesmo. Quanto mais você pregar a Cristo, quanto mais você realmente divulgar o nome do Senhor, mais você será perseguido, invejado, odiado, difamado, destratado e motivo de contendas e dissensões. Diz então que eles ficaram enfurecidos com aquela palavra de Pedro, mas se levantou no conselho um homem chamado Gamaliel. Esse Gamaliel, ele era um homem inteligentíssimo, ele era um doutor da lei, ele era venerado por todo mundo, a palavra dele era a lei absoluta, de tão sábio que ele era. E ele mandou que todos ficassem calmos e disseram: olha, gente, homens israelitas, se acalmem a respeito destes apóstolos, né? Porque vocês se lembram de Teudas? Teudas foi um pregador que apareceu lá, se intitulando Messias. Ele foi, ele pregou, 400 pessoas seguiram ele, e depois ele foi morto e os seguidores dele se dispersaram todos. Lembra também de Judas, o Galileu? Né? No dia do alistamento, ele levou muito povo, o povo acreditava nele, ouvia ele, depois ele morreu e todo mundo foi disperso. Agora é a mesma coisa esses apóstolos, ele diz. Dai de mão a esses homens, deixa eles, deixa, porque se esse conselho ou essa obra é de homens, ela vai se desfazer. Mas se essa obra que eles estão fazendo for de Deus, vocês não vão poder desfazê-la, para que não aconteça que vocês estejam lutando contra o próprio Deus. E o conselho desse homem realmente é perfeito, né? Ele acaba convencendo os sumos sacerdotes, os religiosos, a darem um tempo, né? Se for de Deus, vai vingar. Se não for de Deus, vai se desfazer. É simples. Deixe eles em paz, não é verdade? E diz então que todos concordaram, chamaram os apóstolos, açoitaram eles, né? E açoitar é chicotear, né? Foram açoitados e mandaram de novo que não falassem no nome de Jesus e deixaram eles irem. Eles se retiraram, os apóstolos, e foram todo felizes para casa, porque tinham sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Todo feliz para casa, porque tinham se achado digno de padecer pelo nome de Jesus. Pedro estava todo feliz, porque outrora ele havia renunciado por medo, mas agora ele tinha apanhado por Jesus e ele comemora. E todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias continuava então aquela obra de amor, aquela obra de ensino. Pregue a palavra. Você quer? A verdade é. Haverá perseguição? Há. Haverá ódio? Há. Haverá inveja? Haverá. Haverá levantes, tentativas de todas as formas de te calar? Haverá. Porém, você está no caminho certo. Se você é um cristão, né? E na verdade você não sofre de nada disso, é porque você não está fazendo as coisas certas. Porque se você for uma testemunha de Jesus, você vai ser realmente um perseguido, né, pela palavra de Deus. Então pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, de todas as formas. Quando você vê, você está sendo odiado, né, que tentam te calar, que você é vilipendiado, que você, aí você, opa, está melhorando, estou indo no caminho certo. Quando você estiver parado, tá tudo bem pro teu lado, mas a hora que você começar a anunciar a palavra de Jesus, aí você vai ver realmente quem são os seus adversários, quem é do bem e quem é do mal.
Pedro e os apóstolos agora glorificavam por apanhar. E eu quero que você chegue nesse status também, né? De sofrer situações e, na verdade, poder glorificar o nome do Senhor, sabendo que você está no caminho certo, com o coração certo. Guarde o exemplo de Ananias. Deus vê a motivação do coração. Não há nada melhor e mais perfeito do que isso, porque pode-se enganar tudo e todos na terra. Pode-se fingir, simular caridade, simular que se importa, simular que ama, mas, querido, guarde isso no seu coração com toda verdade. A Bíblia diz que chegará o dia que as obras de todo cristão passará pelo fogo, e o que é fogo, o que é ouro, prata, pedras preciosas vai prevalecer. Mas o que é feno, palha, né, vai ser consumido pelo fogo. Então, tudo aquilo que é obra, sabe, que não é genuína, não tem uma motivação verdadeira, que é só hipocrisia, é queimada pelo fogo e não haverá galardão. Todavia a pessoa pode ainda ser salva. Porém, aqueles que fazem uma obra com verdadeiro coração são conhecidos por Deus. Seja um verdadeiro cristão, querido. Volte ao Evangelho de Jesus. Exerça o amor. Exerça as boas obras. Mostra-me a tua fé e eu mostrarei as minhas obras. Pelas minhas obras você saberá em quem eu creio, Tiago falou. Porque a fé sem obras é morta. Então nós vemos hoje, se você vê o seu irmão passando uma necessidade e você simplesmente diz, Deus o abençoe, né? Tendo condições de ajudá-lo, a sua fé é morta, é inútil. E assim é o nosso comportamento com relação a toda obra que envolve o social, que envolve o próximo, que envolve os órfãos, que envolve as viúvas. A nossa obra genuína e legítima está em dispor, em procurar nos doarmos em prol daquilo que importa para Deus. Ele é o pai dos órfãos e o marido das viúvas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.